Live Mundial FM. Olha, essa guerra que acontece entre armênios e azerbaijanos, e a guerra sempre vem por parte do covarde exército do Azerbaijão. A Armênia, o Azerbaijão teve a sua primeira independência em 28 de maio de 1918. Por coincidência, a mesma data da independência armênia, 28 de maio de 1918. O Azerbaijão ficou com a sua independência até 18 de abril de 1920. 18 de abril de 1920, e depois passou a fazer parte da União Soviética. A Armênia passou, de 28 de maio de 1918, passou a fazer parte da União Soviética em dezembro de 1920, final de dezembro de 1920. Em 5 de julho de 1921, o nada saudoso Joseph Stalin, ditador da União Soviética, arrancou as terras armênias de Nagorno-Karabakh, que em armênio se diz Artsakh, que estavam anexadas à Armênia, que de república passou a ser Estado da União Soviética, e deu para o Azerbaijão, que também fazia parte do Estado da União Soviética. Como é ditador, manda e desmanda, ninguém poderia abrir a boca. Os armênios iam abrir a boca, imagina. 5 de julho de 1921. Em 1988, começou uma terrível guerra até 1994. Foi no momento em que o presidente da União Soviética era Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Sergeyevich Gorbachev, que foi de 85 a 1991 presidente da União Soviética. Ele fez a chamada Glasnost, que é a abertura, e a perestroika, a reestruturação do país. E nessa época, a Armênia, quase 99% de sua população, quis que a Armênia voltasse a ter a sua segunda independência. E passou, no dia 21 de setembro de 1991, a segunda independência da Armênia. Em março de 92, a ONU reconheceu a Armênia como república. Mas e a guerra de 1988 a 1994? Foi uma terrível guerra que morreram por volta de 30 mil pessoas, dos dois lados, armênios e azerbaijanos. A Armênia recuperou uma parte do território que tinham sido arrancado das mãos dos armênios por Joseph Stalin em 5 de julho de 1921. A ONU, Organização das Nações Unidas, que foi fundada em 10 de dezembro de 1948, ela pega o mapeamento da época, e o mapeamento da época, as terras de Nagorno-Karabakh já estavam nas mãos do Azerbaijão. Então ela, até hoje, a ONU, Organização das Nações Unidas, não reconhece Artsakh como república e nem quer que seja, nem reconhece como anexadas de volta, como sempre foi, as terras da Armênia. E por que a Armênia não reconhece? Alguns imbecis, vou repetir, há alguns imbecis que criticam que a Armênia não reconhece Artsakh como república, ou seja, que nem a Armênia reconhece Artsakh como república. Meu recado a estes imbecis que não têm conhecimento e querem se aparecer numa live, porque é fácil, você liga o celular e aparece na live, mas tem que ter conhecimento, tem que ter estrutura de conhecimento e parar de dizer que nem a Armênia reconhece Artsakh como república. Querem saber? Quem quer saber, venha perguntar para mim, não vou dizer aqui. Tem que saber, ter conhecimento, entendimento de algo que se vai dizer. Quando não sabe, busque informações, procure aprender, procure quem conheça. Bem, esta guerra, que a Armênia recuperou uma parte de suas terras, a ONU não reconhece até hoje, o Azerbaijão não aceitou, e o governo do Azerbaijão usa como que estas terras foram do Azerbaijão. Elas foram arrancadas dos armênios e dadas ao governo, ao Estado do Azerbaijão, na época que também fazia parte da União Soviética. Há algumas cidades armênias que ainda estão no Azerbaijão e não foram devolvidas para o povo armênio. Então o que acontece? O Azerbaijão continuamente ameaça invadir a República Armênia de Artsakh e tomar
arrancar de nossas mãos o que sempre foi do povo armênio. E o próprio povo, a população e o governo do Azerbaijão sabe que estão numa guerra perdida, porque eles não irão conseguir arrancar os direitos do povo armênio. Veja, vários tipos de genocídios foram feitos contra o povo armênio. Em 1988 a 1990, em Sumgait, de 27 a 29 de fevereiro de 88, vários armênios foram assassinados covardemente pelo governo do Azerbaijão, ainda na época da União Soviética. Em 21 a 27 de novembro, também de 1988, na cidade de Kirovabat, que também é dos armênios, as residências armênias eram invadidas, saqueadas, as crianças mortas, os civis armênios dos seus apartamentos eram jogados dos balcões, mortos, obviamente. Nas estradas, os civis azerbaijanos fechavam as estradas do Azerbaijão, paravam os carros, ônibus, caminhões, e quem era de origem armênia eram arrancados dos automóveis, dos ônibus e assassinados nas estradas do Azerbaijão. Digamos nas marginais, na Fernão Dias, na Dutra, por exemplo, para entendermos. 13 a 19 de janeiro de 1990, outro genocídio, desta vez na capital Baku do Azerbaijão. Os comerciantes armênios, os seus comércios eram invadidos, saqueados e eles mortos, fuzilados e de tantas formas cruéis matavam os armênios. E o Azerbaijão, o governo do Azerbaijão até hoje não aceita que os armênios pegaram de volta o que sempre foi dos armênios, uma parte das terras armênias. E a ONU, Organização das Nações Unidas, que até hoje fecha os olhos e é uma das maiores culpadas, a ONU, por estas guerras, estas ameaças, estes jovens que estão morrendo dos dois lados, armênios e azerbaijanos, porque a Organização das Nações Unidas e certas potências internacionais que também vendem armamentos para o Azerbaijão são alimentadores da guerra, amantes do ódio e sustentam dois estados, Turquia e Azerbaijão, que lutam contra os armênios, covardemente contra a nação armênia. Devem ser punidas. O presidente da Turquia tem um depoimento dele aqui, um depoimento, uma ação, uma atitude covarde dele contra os armênios, que logo mais, se tivermos tempo, vou falar aqui. Este é um resumo que eu estou dando para você, meu amigo, minha amiga da Rádio Armênia Eterna. Vibe Mundial 95 FM.